Eu sempre soube que ser a filha de Dom Vito Corleone era uma sentença de prisão perpétua disfarçada de privilégio. Enquanto outras garotas de 19 anos estavam na faculdade, indo a festas, cometendo erros e se apaixonando por garotos estúpidos, eu vivia em uma gaiola de ouro cercada por muros de 4 metros de altura e homens armados que me seguiam até a porta do banheiro. Meu pai me chamava de sua pequena luz, sua aurora, a única coisa pura em um mundo manchado de sangue e pólvora. Ele acreditava que, se me mantivesse trancada, se filtrasse o ar que eu respirava, eu permaneceria intocada pela escuridão que construiu o império da nossa família. Ele estava errado. A escuridão não é algo que vem de fora, papai. A escuridão é algo que cresce dentro de nós quando somos privados da luz do sol por tempo demais. A mudança na minha rotina, que já era sufocante, aconteceu em uma terça-feira chuvosa. Eu estava na biblioteca, fingindo ler um romance vitoriano enquanto na verdade observava a chuva bater contra o vidro blindado da janela, sonhando em correr lá fora e me sujar de lama. A porta da biblioteca se abriu com um estrondo, e meu pai entrou. Ele não estava sozinho. Atrás dele, estava o chefe da segurança, Marco, parecendo pálido e nervoso. E atrás de Marco, bem, atrás de Marco havia uma sombra. Uma sombra tão grande que parecia engolir a luz da sala. Aurora, meu pai disse, a voz tensa, sem o tom doce habitual. Levante-se. Temos um problema. Eu fechei o livro devagar. O que aconteceu? Outra guerra de território? Eu não posso ir ao shopping de novo. Não brinque, Aurora. Isso é sério. Recebemos um pacote hoje de manhã. Da família Rossi. Rossi? Os rivais que meu pai expulsou da cidade há 10 anos. Eles estavam de volta? Dentro do pacote havia uma mecha de cabelo loiro, continuou meu pai, a voz tremendo de fúria contida. Cabelo igual ao seu. E uma nota dizendo que na próxima vez, não seria apenas cabelo. Eles ameaçaram te levar, Aurora. Eles querem te sequestrar para me forçar a devolver os portos. Senti um arrepio frio percorrer minha espinha. Ameaças não eram novidade, mas algo na expressão do meu pai me disse que essa era diferente. Ele estava com medo. Medo real. Então dobre a segurança, eu disse, tentando parecer corajosa. Coloque mais homens no portão. Homens comuns não vão parar o que os Rossi estão enviando. Eles contrataram mercenários. Eu preciso de algo melhor. Eu preciso de um monstro para combater outros monstros. Meu pai deu um passo para o lado e fez um gesto para a sombra que esperava na porta. Entre, Nikolai. A sombra se moveu. E quando ele entrou na luz, eu tive que prender a respiração para não engasgar. Ele era imenso. Não apenas alto, embora devesse ter quase 2 metros, mas largo. Ele ocupava o espaço de 2 homens normais. Seu terno preto parecia esticar perigosamente nos ombros e nos braços, como se os músculos por baixo estivessem tentando rasgar o tecido. Ele não tinha o tipo de beleza polida dos italianos que eu conhecia. Ele era bruto. Primitivo. Ele tinha cabelos loiros muito curtos, quase raspados, e olhos de um azul pálido, tão claros que pareciam feitos de gelo e vidro. Mas o que prendia a atenção era a cicatriz. Uma linha grossa e irregular que descia da testa, passava pelo olho esquerdo, que milagrosamente não tinha sido cegado, e terminava na maçã do rosto. Era uma marca de violência, uma assinatura de guerra. Ele não parecia um guarda-costas. Ele parecia a própria morte. Este é Nikolai Volkov, meu pai apresentou, com um tom de reverência relutante. Ele é Spetsnaz. Forças Especiais Russas. Ele trabalhou como mercenário para Bratia nos últimos 5 anos. Dizem que ele nunca falhou em uma missão de proteção. E dizem que ele nunca deixou um inimigo vivo para contar a história. Nikolai não se curvou. Ele não sorriu. Ele não disse prazer em conhecê-la, senhorita. Ele apenas parou no meio da sala, plantando os pés no chão como raízes de uma árvore antiga, e fixou aqueles olhos de gelo em mim. Eu me senti pequena. Minúscula. Como um coelho sendo avaliado por um lobo faminto.
O olhar dele não era lascivo, mas era intenso. Ele estava me dissecando, calculando meus pontos fracos, memorizando meu rosto. Ele fala? Perguntei, incomodada com um silêncio pesado. Ele fala quando é necessário, meu pai respondeu. O que é raro. Nikolai não está aqui para conversar, Aurora. Ele está aqui para ser sua sombra. A partir de agora, ele dorme no quarto ao lado do seu. Ele come quando você come. Ele vai com você para a universidade, para as aulas de piano, para o banheiro se for preciso ficar na porta. Ninguém, absolutamente ninguém, chega a menos de 3 metros de você sem a permissão dele. Eu olhei para o gigante russo. Ele parecia uma estátua de granito. Eu não preciso de uma babá, papai. Especialmente uma que parece que vai me matar se eu espirrar errado. Ele não vai te machucar, meu pai garantiu, caminhando até Nikolai e colocando a mão no braço dele, que parecia uma tora de madeira. Eu paguei a ele uma fortuna. E ele sabe que se um fio de cabelo da sua cabeça for tocado, a vida dele acaba. Não é, Nikolai? O russo finalmente se moveu. Ele baixou a cabeça minimamente, um aceno quase imperceptível. A voz dele, quando finalmente surgiu, foi como pedras sendo moídas no fundo de uma caverna. Profunda, gutural, com um sotaque carregado e áspero. Ninguém toca nela, Don Corleone. Ela é minha missão. A palavra missão saiu da boca dele como uma sentença. Eu estremeci. Eu não era uma pessoa para ele. Eu era um pacote. Uma carga. Ótimo, meu pai disse, satisfeito. Marco vai te mostrar os aposentos. Aurora, vá para o seu quarto. O jantar será servido às 8. Eu queria protestar. Queria gritar que aquilo era injusto, que eu não queria um monstro respirando no meu pescoço o dia todo. Mas um olhar para Nikolai me calou. Havia algo nele, uma aura de perigo contido que me dizia que ele não era um homem com quem se brincava. Saí da biblioteca sem olhar para trás, sentindo o olhar dele queimando minhas costas a cada passo. Os dias seguintes foram um pesadelo de claustrofobia. Nikolai era exatamente o que meu pai prometeu, uma sombra. Ele era silencioso, eficiente e aterrorizante. Quando eu caminhava pelos corredores, os empregados se afastavam, com medo dele. Na mesa de jantar, ele ficava de pé atrás da minha cadeira, com as mãos cruzadas na frente do corpo, observando a sala como um radar. Ele nunca comia conosco. Ele nunca se sentava. Eu tentei falar com ele. Tentei quebrar o gelo. Perguntei de onde ele era na Rússia, se ele tinha família, se ele gostava de música. Ele nunca respondia. No máximo, ele me dava um olhar de advertência, como se minhas perguntas fossem moscas irritantes que ele estava decidindo se deveria esmagar. Mas havia momentos em que eu o pegava me olhando. Não como uma missão. Mas como outra coisa. Uma tarde, eu estava no jardim, tentando ler. O sol estava quente. Eu usava um vestido de verão leve, branco, com alças finas. Nikolai estava parado sob a sombra de um carvalho, a alguns metros de distância. Eu senti o peso do olhar dele. Levantei os olhos por cima do livro. Ele estava olhando para as minhas pernas nuas. Não foi um olhar rápido. Foi um olhar fixo, demorado. Quando ele percebeu que eu o tinha visto, ele não desviou o olhar envergonhado como os outros guardas faziam. Ele sustentou meu olhar. Seus olhos azuis escureceram. Havia uma fome ali. Uma fome bruta que fez meu estômago revirar de uma maneira que eu não esperava. Medo? Sim. Mas também, calor. Eu cruzei as pernas, desconfortável e excitada. Ele viu o movimento. O canto da boca dele se contraiu. Foi a primeira vez que vi uma expressão no rosto dele que não fosse indiferença assassina. Naquela noite, a atmosfera na casa mudou. Meu pai tinha saído para uma reunião de emergência. A casa estava silenciosa. Eu estava no meu quarto, vestindo minha camisola de seda cor de pêssego. Era uma peça delicada, rendada no busto, que eu usava apenas para dormir.
Eu estava escovando o cabelo na frente do espelho, pensando nele. No monstro. Pensando em como os braços dele pareciam capazes de me quebrar ao meio, ou de me proteger de um exército inteiro. O quarto ao lado, onde ele dormia, estava silencioso. Eu me perguntava se ele dormia. Monstros dormem? Deitei-me na cama e apaguei a luz, deixando apenas o luar entrar pela janela da varanda. Fechei os olhos, tentando relaxar. Foi quando ouvi. A maçaneta da minha porta girou. Eu congelei. Eu sempre trancava a porta. Era um hábito desde a adolescência. Mas a maçaneta girou completa e silenciosamente. A tranca cedeu com um clique suave. Alguém tinha a chave. Eu me sentei na cama, puxando o lençol até o pescoço, o coração batendo tão forte que doía. Quem está aí? Sussurrei. A porta se abriu. E a silhueta dele preencheu o batente. Nikolai. Ele estava sem o paletó. Vestia apenas uma camiseta preta justa que aderia ao peito largo como uma segunda pele, e calças táticas. Na penumbra, ele parecia ainda maior. Mais ameaçador. Nikolai. O que você está fazendo? Meu pai. Verificação de perímetro, ele disse. A voz dele soou diferente no escuro. Mais baixa. Mais rouca. O perímetro está seguro, eu disse, minha voz trêmula. Você pode sair. Ele não saiu. Ele entrou no quarto. Ele fechou a porta atrás de si, mergulhando-nos na intimidade do quarto escuro. O som da tranca girando novamente ecoou como um trovão no meu quarto. Ele não estava trancando para sair. Ele estava trancando para ficar. Nikolai caminhou até a minha cama. Seus passos eram silenciosos, como os de um predador na floresta. Ele parou ao lado do colchão, olhando para mim de cima. Eu podia sentir o calor que emanava dele. O cheiro dele invadiu o quarto, sobrepondo-se ao meu perfume de lavanda. Você trancou a porta, ele disse. Isso é contra o protocolo. Eu preciso ter acesso a você a qualquer momento. Eu preciso de privacidade. Protestei, encolhendo-me. Eu estou de camisola, Nikolai. Saia. Ele não se moveu. Seus olhos, acostumados ao escuro, brilhavam enquanto percorriam meu corpo coberto apenas pelo lençol fino. Privacidade é um luxo que você não tem mais, Malenkaya, pequena, ele murmurou em russo, a palavra estrangeira rolando na língua dele. Eu sou sua sombra. Onde você vai, eu vou. Onde você dorme, eu vigio. Ele se sentou na beira da cama. O colchão afundou sob o peso dele, fazendo meu corpo escorregar levemente em sua direção. Ele estava perto demais. Perto o suficiente para eu tocar. Perto o suficiente para me estrangular. Ou me beijar. Você não deveria estar aqui, eu sussurrei, o medo se misturando com uma atração proibida que estava me deixando louco. Você não deveria estar aqui, eu repeti, minha voz mal passando de um sussurro. Se meu pai te encontrar no meu quarto, ele te mata. Ele não vai se importar se você é Spetsnaz ou se você é o próprio diabo. Ele vai te esfolar vivo. Nikolai soltou um som baixo, algo entre um riso e um rosnado, que vibrou no colchão e subiu pela minha espinha. Seu pai me contratou para manter os monstros longe de você, Aurora. Ele não especificou que eu não poderia ser o monstro que te vigia. Ele levantou a mão. Eu vi a sombra dela se mover no escuro, enorme e pesada. Eu prendi a respiração, esperando que ele me machucasse, ou que me tocasse de uma maneira que eu não estava pronta para admitir que queria. Mas ele apenas estendeu o dedo indicador e traçou a linha da minha mandíbula, descendo até o meu pescoço. A pele dele era áspera, calejada por anos de manuseio de armas e violência, mas o toque foi surpreendentemente leve. Era como ser acariciada por uma lixa de veludo. Seu pulso está acelerado, ele observou, o dedo parando sobre a veia jugular onde meu coração batia freneticamente. Você está com medo, Malenkaya? Sim, admiti. De mim? De tudo, sussurrei. De você. Do que você faz comigo.
Nikolai retirou a mão lentamente, como se estivesse exercendo um autocontrole imenso. Bom. O medo te mantém alerta. O medo te mantém viva. Durma, Aurora. Eu estarei aqui. Ele se levantou da cama. A perda do peso dele fez o colchão render. Pensei que ele fosse sair, mas ele não foi para a porta. Ele caminhou até a poltrona de veludo no canto do quarto, arrastou-a para que ficasse de frente para a cama, e se sentou. Ele esticou as pernas longas, cruzou os braços sobre o peito largo e ficou lá, uma sentinela de sombras na escuridão. Vou ficar aqui, ele disse. Feche os olhos. Eu tentei argumentar, tentei dizer que era inapropriado, mas o cansaço e a estranha sensação de segurança que a presença dele trazia venceram. Fechei os olhos. E, contra todas as probabilidades, adormeci ouvindo a respiração rítmica e profunda do monstro no meu quarto. Aquela foi a primeira noite. Mas não foi a última. Tornou-se um ritual secreto, uma dança proibida que começava assim que a casa mergulhava no silêncio. Toda noite, por volta das 2 da manhã, a maçaneta girava. A tranca cedia. E Nikolai entrava. Ele nunca pedia permissão. Ele nunca acendia a luz. Ele simplesmente invadia o meu santuário, reivindicando o espaço como se fosse dele. Às vezes, ele apenas sentava na poltrona e vigiava. Outras vezes, ele andava pelo quarto, verificando as janelas, tocando nos meus livros, nos meus perfumes, invadindo minha intimidade com uma curiosidade silenciosa. Eu fingia dormir na maioria das vezes, observando-o através dos cílios semicerrados, meu corpo queimando de antecipação. Mas houve noites em que a distância foi quebrada. Na quarta noite, acordei com um peso na cama. Nikolai estava sentado ao meu lado novamente. Eu me virei, sonolenta, e encontrei o rosto dele iluminado pela lua. Ele estava olhando para minha mão, que repousava sobre o lençol. A mão dele estava ao lado da minha. A diferença de tamanho era absurda. A mão dele poderia esmagar meu crânio sem esforço, mas ele parecia fascinado pela fragilidade dos meus dedos. Você é tão pequena, ele murmurou, a voz rouca de quem não falava há horas. Tão quebrável. Como eles esperam que você sobreviva neste mundo? Eu sou mais forte do que pareço, respondi, ousando virar a mão e entrelaçar meus dedos nos dele. A mão dele engoliu a minha completamente. O calor da pele dele era sufocante. Ele apertou levemente, testando a resistência dos meus ossos. Você não tem ideia do que é força, Aurora. Força é ver o mundo queimar e não piscar. Força é fazer o que é necessário, não importa o custo. Você é a luz. A luz não é forte. A luz apenas existe. Até que a escuridão a apague. Eu não quero ser apagada, Nikolai. Então me deixe ficar entre você e o vento, ele disse. Ele se inclinou. Por um momento insano, pensei que ele fosse me beijar. Eu levantei o rosto, os lábios entreabertos, esperando. Mas ele apenas roçou o nariz no meu cabelo, inalando profundamente. Baunilha, ele disse, com um tom de desgosto e desejo. Você cheira a inocência. É um cheiro perigoso para um homem como eu. Desperta a fome. Ele se afastou bruscamente e voltou para a poltrona. Mas naquela noite, ele não dormiu. Eu o vi observando-me a noite toda, os olhos azuis brilhando como os de um lobo na tundra. A semana passou e a tensão na casa aumentou. Meu pai estava cada vez mais nervoso. As ameaças dos Rossi estavam ficando mais específicas. Eles sabiam meus horários. Sabiam a cor dos meus vestidos. Meu pai dobrou a guarda externa, mas ele não sabia que o perigo real já estava dentro dos muros. Nikolai estava sempre lá. Durante o dia, ele era o guarda-costas profissional. Frio, distante, mortal. Ele abria portas, verificava perímetros, rosnava para qualquer empregado que chegasse muito perto. Mas nossos olhares se cruzavam. Quando ele me passava o sal na mesa de jantar, seus dedos roçavam os meus, e a eletricidade estática era tão forte que eu quase deixava o saleiro cair. Ele sabia. Eu sabia.
Nós tínhamos um segredo. E então veio a tempestade. Era uma daquelas noites de verão abafadas onde o ar parecia líquido antes da chuva cair. O calor era insuportável. O ar-condicionado central da mansão tinha pifado, e meu quarto estava um forno. Eu estava deitada na cama, vestindo apenas uma camiseta larga e calcinha, tendo chutado os lençóis para longe. Eu estava suando, virando de um lado para o outro, frustrada e inquieta. A porta se abriu. Nikolai. Desta vez, ele não foi para a poltrona. Ele veio direto para a cama. Ele parou e olhou para mim. Eu sabia o que ele estava vendo. Minhas pernas nuas, expostas. A camiseta subindo pela minha coxa. O suor fazendo o tecido aderir aos meus seios. Eu tentei me cobrir, puxando o lençol, mas ele foi mais rápido. A mão dele disparou e segurou meu tornozelo. Não se esconda, ele ordenou, a voz grossa e instável. Está quente. Ele não soltou meu tornozelo. A mão dele era grande o suficiente para circundar minha perna inteira. O polegar dele começou a fazer círculos na parte interna do meu tornozelo, subindo lentamente pela minha panturrilha. A pele dele era áspera, criando atrito contra a minha maciez. Nikolai, o que você está fazendo? Sussurrei, meu coração batendo tão forte que eu sentia no pescoço. Verificando, ele disse, uma desculpa que não convencia ninguém. Verificando o quê? Se você é real. Se você não vai quebrar se eu apertar um pouco mais. Ele subiu a mão até o meu joelho, empurrando minhas pernas para que se abrissem um pouco. Ele se sentou no espaço entre elas, na beira da cama. Ele ainda estava vestido com as calças táticas e a camiseta preta, mas eu podia ver a tensão no corpo dele. Os músculos dos braços estavam rígidos como aço. Você está brincando com fogo, Aurora, ele disse, olhando para onde a mão dele repousava na minha coxa, a pele pálida dele contra a minha pele bronzeada. Você olha para mim durante o dia. Você me provoca. Você acha que é um jogo? Acha que é romântico ter um monstro na sua coleira? Eu não acho que é um jogo, respondi, sentando-me e apoiando-me nos cotovelos. Eu olho para você porque eu não consigo desviar o olhar. Eu sinto que você é o único que me vê de verdade. Meu pai vê uma boneca de porcelana. Você vê? Eu vejo um problema, ele completou, a voz ficando mais sombria. Eu vejo uma tentação que eu fui pago para proteger, não para corromper. Se seu pai soubesse onde minha mão está agora, ele me torturaria por dias antes de me matar. E ele teria razão. Então tire a mão, eu o desafiei, embora fosse a última coisa que eu quisesse. Nikolai olhou nos meus olhos. O azul gelo estava escurecendo, tornando-se um oceano profundo e tempestuoso. Eu não posso, ele confessou. Ele se inclinou para a frente, apoiando o peso nos braços, ficando sobre mim. O rosto dele estava a centímetros do meu. Eu podia ver a cicatriz de perto, a linha branca que cortava sua pele. Eu levei minha mão trêmula e toquei a cicatriz. Como você conseguiu isso? Perguntei. Uma faca, ele respondeu, fechando os olhos ao meu toque. Um homem tentou tirar algo que eu estava protegendo. Eu o matei. Mas ele deixou uma marca. Você sente dor? A dor é uma velha amiga. Ela me lembra que ainda estou vivo. Mas isso, ele virou o rosto e beijou a palma da minha mão, um beijo úmido e quente que me fez arfar. Isso dói mais. Querer o que não posso ter é uma tortura que nem a Spetsnaz me ensinou a suportar. Ele desceu os beijos para o meu pulso, depois para a parte interna do meu braço. Eu joguei a cabeça para trás no travesseiro, expondo meu pescoço para ele. Foi um convite silencioso, um ato de rendição que quebrou a última barreira de controle que Nikolai ainda tentava manter. Ele soltou um gemido baixo, quase doloroso, e enterrou o rosto na curva do meu pescoço. A barba por fazer dele arranhou minha pele sensível, mas a sensação foi elétrica, enviando choques de prazer por todo o meu corpo. Ele inalou profundamente, como se estivesse tentando gravar meu cheiro na memória, e então seus lábios encontraram minha pele. Ele não foi gentil.
Ele mordeu levemente o músculo tenso do meu ombro, chupando a pele logo em seguida para acalmar a dor. Era uma marca. Ele estava me marcando como território. Nikolai, sussurrei o nome dele, minhas mãos subindo para agarrar os ombros largos dele, sentindo os músculos duros como pedra sob a camiseta preta. Por favor. Por favor o quê, Malenkaya? Ele rosnou contra a minha pele, a vibração da voz dele ecoando no meu peito. Por favor, pare. Ou por favor, me arruine. Não pare, eu admiti, a verdade saindo em um suspiro trêmulo. Nikolai levantou a cabeça. Os olhos dele, antes frios como gelo, agora queimavam com um fogo azul intenso. Ele me olhou com uma possessividade que deveria ter me aterrorizado. Ele era um assassino. Um mercenário. Um monstro contratado pelo meu pai. Mas naquele momento, ele era apenas um homem consumido por uma necessidade que espelhava a minha. Você não sabe o que está pedindo, ele disse, a voz áspera. Se eu cruzar essa linha, não há volta. Eu não serei seu namorado, Aurora. Eu não vou te levar ao cinema. Eu vou te possuir. Eu vou invadir cada canto da sua vida, cada pensamento seu, até que você não saiba onde eu termino e você começa. Você está pronta para isso? Eu não quero filmes, respondi, puxando-o para baixo pela nuca. Eu quero você. Ele não esperou mais. Ele tomou minha boca com uma fome selvagem, devorando meus gemidos. O beijo foi bruto, exigente, com gosto de perigo e desejo reprimido. A língua dele invadiu minha boca, reivindicando-a com a mesma autoridade com que ele controlava uma sala cheia de inimigos. Suas mãos grandes desceram pelo meu corpo, apertando minha cintura, meus quadris, puxando-me contra a dureza do corpo dele. A diferença de tamanho entre nós era absurda, excitante. Eu me sentia frágil e protegida ao mesmo tempo, envolvida pela massa dele. Naquela noite, o guarda-costas quebrou todas as regras do contrato. Ele não apenas invadiu meu quarto, ele invadiu minha alma. Mas ele não foi até o fim. Ele me tocou, me fez desmoronar em seus braços, me levou a lugares que eu nem sabia que existiam, mas ele não tirou minha virgindade. Ainda não, ele sussurrou no meu ouvido, enquanto eu tremia nos braços dele, ofegante e desfeita. Quando eu fizer isso, não será escondido no escuro como um ladrão. Será quando você for minha diante de todos. Será quando eu tiver destruído qualquer um que ouse dizer que não posso te ter? Ele ficou comigo até o amanhecer, segurando-me enquanto eu dormia, uma sentinela vigilante contra os monstros lá fora e contra os próprios demônios dele. Antes que o sol nascesse completamente, ele saiu, deixando para trás apenas o cheiro de sândalo e a marca vermelha no meu pescoço que eu teria que esconder com maquiagem. Os dias seguintes foram uma tortura deliciosa. Nikolai voltou ao seu modo guarda-costas profissional na frente dos outros. Ele ficava parado nos cantos, o rosto impassível, os olhos varrendo o ambiente em busca de ameaças. Mas agora, quando nossos olhares se cruzavam, havia um segredo compartilhado. Um calor. Eu via a maneira como a mão dele se fechava em punho quando algum outro homem olhava para mim por tempo demais. Eu via como ele se posicionava sempre um pouco mais perto do que o necessário. Meu pai, cego pela própria arrogância, não percebia nada. Ele estava ocupado demais com a guerra iminente contra os Rossi. A segurança será dobrada amanhã, meu pai anunciou no jantar, 3 dias depois. Vamos dar uma festa de gala beneficente aqui na mansão. Todos os chefes das famílias aliadas estarão presentes. É uma demonstração de força. Quero que eles vejam que os Corleone não se intimidam. Eu olhei para Nikolai, que estava parado perto da porta da sala de jantar. Ele não moveu um músculo, mas eu vi a tensão em seus ombros. Uma festa. Multidões. O pesadelo de qualquer segurança. Aurora, você vai usar o colar de safiras da sua mãe, meu pai continuou. Quero você ao meu lado. Você é a prova de que nossa linhagem continua forte e intocada. Sim, papai, respondi, baixando os olhos para o meu prato. Intocada. Se ele soubesse. A noite da festa chegou com um ar de tempestade.
A mansão estava iluminada como uma árvore de Natal, cheia de homens poderosos e mulheres cobertas de joias. A música clássica tentava disfarçar a tensão no ar. Eu estava usando um vestido de seda azul marinho, longo e elegante, que deixava minhas costas nuas. Eu tinha passado uma camada extra de base no pescoço para esconder a marca de Nikolai, que agora estava desbotando para um roxo suave. Nikolai estava ao meu lado, vestido em um smoking preto que mal continha seus músculos. Ele parecia ainda mais perigoso em roupas formais. Ele não saiu do meu lado por um segundo. Enquanto eu cumprimentava velhos mafiosos que beijavam minha mão com sorrisos falsos, eu sentia a presença de Nikolai nas minhas costas como uma parede de calor. Relaxe, ele sussurrou no meu ouvido quando meu pai se afastou para falar com um associado. Ninguém podia nos ouvir com a música alta. Você está tensa. Eu odeio isso, sussurrei de volta, mantendo o sorriso falso no rosto. Eles me olham como se eu fosse uma égua premiada. Deixe que olhem, Nikolai rosnou baixinho. É só o que eles podem fazer. Se alguém tentar tocar, perde a mão. De repente, as luzes do salão piscaram. A música parou. Um murmúrio de confusão percorreu a multidão. Fique atrás de mim, Nikolai ordenou instantaneamente, movendo-se para bloquear meu corpo com o dele. A mão dele foi para dentro do paletó, segurando a arma no coldre. As luzes se apagaram completamente. A escuridão engoliu o salão. Gritos de pânico começaram a surgir. Aurora. Ouvi a voz do meu pai gritar em algum lugar à frente. Estou aqui, respondi, mas minha voz foi abafada pelo som de vidro quebrando. As janelas altas do salão estilhaçaram simultaneamente. Cordas desceram do teto. Homens vestidos de preto, com máscaras de gás e fuzis, desceram rapelando pelas janelas quebradas. Gás lacrimogêneo começou a preencher o salão. No chão. Nikolai gritou, me empurrando para baixo e cobrindo meu corpo com o dele. Não respire. Cubra o rosto. O caos se instalou. Tiros começaram a ser trocados. Os guardas do meu pai estavam atirando cegamente na fumaça. Os invasores eram precisos, rápidos. Eram profissionais. Mercenários. Eles vieram por você, Nikolai disse no meu ouvido, a voz calma no meio do inferno. Temos que sair daqui. Agora. Ele me levantou, mantendo-me curvada. Ele não correu para a saída principal, onde o tiroteio estava mais intenso. Ele me guiou para a cozinha de serviço. Ele se movia com uma eficiência letal. Um dos invasores surgiu na nossa frente, saindo da fumaça, levantando um fuzil. Nikolai não parou. Ele soltou minha mão por um segundo. Vi um brilho prateado. Uma faca voou da mão dele e se enterrou na garganta do mercenário. O homem caiu gorgolejando. Nikolai arrancou a faca do pescoço dele sem nem diminuir o passo, limpou a lâmina na roupa do morto e me puxou novamente. Não olhe, ele disse, mas eu já tinha visto. Ele era um monstro que meu pai contratou. E, graças a Deus, ele estava do meu lado. Chegamos à garagem subterrânea. Nikolai me empurrou para dentro de um SUV blindado preto. Abaixe-se no banco de trás, ele ordenou, pulando para o banco do motorista. E meu pai? Perguntei, chorando. Seu pai tem um exército. Você só tem a mim. Ele ligou o carro e acelerou. Os pneus cantaram no concreto. Saímos da garagem cantando pneu, derrubando o portão de serviço. Estamos fugindo? Perguntei, olhando para trás, vendo a mansão iluminada pelos flashes de tiros. Estamos nos reagrupando, Nikolai respondeu, os olhos fixos na estrada escura. Os Rossi sabiam a planta da casa. Alguém traiu seu pai. A mansão é uma armadilha mortal agora. Eu tenho um lugar seguro. Ninguém sabe dele. Dirigimos por uma hora em silêncio tenso. Nikolai checava os retrovisores constantemente. Finalmente, saímos da estrada principal e entramos em um caminho de terra no meio da floresta. Chegamos a uma cabana de madeira isolada, escondida entre as árvores.
Vamos, ele disse, desligando o motor. Entramos na cabana. Era espartana. Uma cama, uma mesa, uma lareira, um arsenal de armas na parede. Nikolai trancou a porta e fechou as cortinas pretas. Ele se virou para mim. Ele estava coberto de poeira e com respingos de sangue na camisa branca, mas parecia calmo. Você está ferida? Ele perguntou, vindo até mim e verificando meus braços e rosto. Não. Estou bem. Graças a você. Ele soltou um suspiro pesado, apoiando a testa na minha. Isso foi por pouco, Malenkaya. Perto demais. Nikolai, comecei, mas ele me interrompeu com um beijo feroz. A adrenalina do combate se transformou em outra coisa. Ele me levantou e me colocou sentada na mesa de madeira, ficando entre minhas pernas. Eles tentaram te tirar de mim, ele rosnou, as mãos rasgando a seda do meu vestido sem paciência. Eles tentaram tocar no que é meu. Eu sou sua, confirmei, puxando-o para mim. Eu sou sua. Naquela cabana isolada, com a guerra da máfia ardendo na cidade atrás de nós, o monstro finalmente reivindicou sua princesa. Não houve gentileza naquela noite. Houve posse. Houve a confirmação de que, não importava quem ganhasse a guerra lá fora, eu já tinha perdido a batalha pelo meu coração. Eu pertencia ao guarda-costas. E ele queimaria o mundo antes de me devolver. Acordei com o som metálico de uma arma sendo montada. A luz pálida da manhã filtrava pelas frestas das cortinas pretas da cabana, iluminando a poeira que dançava no ar. Eu estava sozinha na cama, enrolada no lençol áspero que cheirava a ele, meu corpo dolorido de uma maneira doce, cada músculo lembrando a intensidade da noite anterior. Nikolai estava sentado à mesa de madeira do outro lado do cômodo, de costas para mim. Ele estava sem camisa, e eu pude ver o mapa de cicatrizes que cobria suas costas largas, marcas de facas, balas e chicotes, uma história de violência escrita na pele. Ele estava limpando um fuzil de assalto com movimentos precisos e metódicos, como se estivesse acariciando um animal de estimação. Bom dia, sussurrei, minha voz rouca. Nikolai parou por um segundo, mas não se virou. Bom dia, Malenkaya. Vista-se. Temos pouco tempo. A frieza na voz dele me atingiu como um balde de água gelada. A intimidade da noite, a paixão avassaladora, tudo parecia ter evaporado com o nascer do sol. Sentei-me na cama, puxando o lençol contra o peito. O que está acontecendo? Vamos embora? Eles estão vindo, Nikolai disse, encaixando o carregador no fuzil com um clique seco. Eu cometi um erro. O SUV blindado tinha um rastreador secundário que eu não desativei. Seu pai sabe onde estamos. Ele deve estar a 10 minutos daqui. Meu coração disparou. Meu pai. Ele veria que passamos a noite aqui. Ele veria as marcas no meu pescoço. O que vamos fazer? Vamos fugir de novo? Não, Nikolai se levantou e se virou para mim. A expressão dele era ilegível, os olhos azuis frios como o inverno siberiano. Fugir é para presas. Eu sou um predador. Nós vamos ficar. E vamos acabar com isso. Ele caminhou até a cama e jogou uma camisa de flanela xadrez para mim. Era dele. Enorme. Vista isso. E fique atrás de mim. Não importa o que aconteça, não importa o que seu pai diga, você não sai das minhas costas. Entendeu? Entendi, respondi, vestindo a camisa rapidamente. Ela cobria meu corpo até os joelhos, mas eu me sentia nua sob o olhar dele. Ele caminhou até mim, segurou meu rosto e me beijou com força, um beijo de despedida ou de promessa, eu não sabia dizer. Seu pai vai tentar me matar, ele disse contra a minha boca. Ele vai ver que eu toquei em você. Ele vai ver que eu quebrei a regra. Se eu tiver que derrubar os homens dele para te manter, eu farei. Mas eu prefiro não começar uma guerra com os Corleones se eu puder evitar. O som de rotores cortou o silêncio da floresta. Helicópteros. Meu pai não estava vindo de carro. Ele estava vindo com a cavalaria aérea. Saímos da cabana.
O vento provocado pelas hélices agitava as árvores, fazendo folhas e poeira voarem. 2 helicópteros pretos pousaram na clareira em frente à cabana. Homens armados saltaram antes mesmo dos patins tocarem o chão, formando um perímetro, apontando fuzis para nós. Nikolai não levantou as mãos. Ele segurava seu fuzil apontado para o chão, em uma postura relaxada, mas pronta para matar. Eu me encolhi atrás dele, segurando o tecido da camisa dele. Um terceiro helicóptero pousou. A porta se abriu e Dom Vito Corleone desceu. Ele vestia um terno preto impecável, apesar do vento e da terra. O rosto dele estava vermelho de fúria. Ele caminhou em nossa direção, ignorando a segurança, seus olhos fixos em mim e depois em Nikolai. Aurora. Venha aqui. Agora. Meu pai gritou, a voz competindo com o barulho dos motores. Eu dei um passo para o lado, saindo da sombra de Nikolai, mas ele estendeu o braço, barrando minha passagem. Ela fica onde está, Nikolai disse. A voz dele não era alta, mas tinha uma autoridade que cortou o barulho. Meu pai parou, chocado pela audácia. Ele olhou para o braço de Nikolai bloqueando o caminho da sua filha. Depois olhou para mim. Ele viu a camisa de homem que eu vestia. Ele viu o cabelo desgrenhado. E, pior de tudo, ele viu a marca roxa no meu pescoço. A compreensão amanheceu no rosto do meu pai. E foi terrível de ver. Seu bastardo sujo, meu pai sibilou, levando a mão à cintura e sacando uma pistola prateada. Eu te paguei para protegê-la. Não para profaná-la. Ele apontou a arma para a cabeça de Nikolai. 12 outros fuzis se ergueram, mirando no peito do russo. Eu vou te matar, meu pai disse, o dedo tremendo no gatilho. Eu vou te matar devagar. Nikolai nem piscou. Se você atirar, Dom Corleone, seus homens atiram. Eu morro. Mas meu dedo está no gatilho deste fuzil automático. Se eu cair, eu levo metade do seu esquadrão comigo. E na confusão, Aurora pode ser atingida. Você quer arriscar? Não. Eu gritei, correndo para a frente de Nikolai, colocando meu corpo entre a arma do meu pai e o peito do meu guarda-costas. Papai, pare! Não atire! Saia da frente, Aurora. Ele é um animal. Ele te estuprou. Ele te forçou? Diga a verdade e eu o mato agora mesmo. Ele não me forçou. Eu gritei de volta, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Eu o quis. Eu o escolhi. Ele me salvou ontem à noite quando seus homens falharam. Ele me tirou da mansão viva. Meu pai baixou a arma ligeiramente, atordoado pela minha confissão. Você o quis? Um mercenário? Um assassino? Ele é o único homem que me vê de verdade, papai. Ele é o único que não me trata como uma boneca de vidro. Eu o amo. O silêncio caiu na clareira enquanto os motores dos helicópteros diminuíam a rotação. Meu pai olhou para mim com nojo e decepção. Você desonrou esta família, Aurora. Você se deitou com um empregado. Ele não é um empregado, Nikolai interveio, sua voz fria e cortante. E ela não desonrou ninguém. Ela sobreviveu. Diferente do seu chefe de segurança. Nikolai jogou algo aos pés do meu pai. Era um telefone celular quebrado. O que é isso? Meu pai perguntou. O telefone de um dos mercenários que eu matei na estufa, Nikolai explicou. A última chamada recebida foi de dentro da sua casa. De Marco. Seu chefe de segurança vendeu a localização da festa para os Rossi. Ele desligou o sistema de câmeras. Ele abriu os portões. O homem que você confiava há 20 anos te traiu. Eu sou o único leal aqui. Meu pai olhou para o telefone, depois para Marco, que estava pálido atrás dele. Marco tentou correr para o helicóptero, mas 2 outros guardas o agarraram imediatamente. É verdade? Meu pai rugiu para Marco. Marco começou a chorar. Eles ameaçaram minha família, Dom Vito. Eu não tive escolha.
Levem-no, meu pai ordenou, a voz gelada. Eu cuidarei dele pessoalmente mais tarde. Ele se virou de volta para nós. A raiva tinha diminuído, substituída por um cálculo frio. Nikolai tinha descoberto o traidor. Nikolai tinha salvado a filha dele. Mas Nikolai também tinha tomado a filha dele. Você salvou a vida dela, meu pai admitiu, guardando a arma. E você expurgou um traidor. Por isso, você tem minha gratidão. Mas você quebrou o contrato. Você tocou na minha filha. A punição para isso é a morte. Então teremos um problema, Nikolai disse, dando um passo à frente e me puxando para o lado dele, passando o braço possessivamente ao redor da minha cintura. Porque ela é minha agora. E eu não entrego o que é meu. Se você quiser me matar, terá que passar por cima dela. E se você quiser ela de volta, terá que me aceitar junto. Foi um ultimato. Nikolai estava apostando tudo. Meu pai olhou para nós dois. Ele viu a maneira como eu me encostava em Nikolai. Ele viu a mão enorme do russo na minha cintura, uma promessa de violência contra qualquer um que tentasse me tirar dali. Dom Vito era um homem de negócios. Ele sabia quando estava em desvantagem. Ele precisava de um novo chefe de segurança. Ele precisava de alguém implacável para combater os Rossi. E ele sabia que não havia ninguém mais letal do que o homem que estava disposto a morrer pela filha dele. Muito bem, meu pai disse finalmente, ajustando o paletó. Os Rossi ainda estão lá fora. A guerra começou. Eu preciso de um general. Você quer a garota, Volko? Então ganhe a guerra para mim. Traga-me a cabeça de Luca Rossi. Se você fizer isso, eu abençoo essa união profana. Se falhar, eu mato você. Nikolai sorriu. Aquele sorriso terrível que eu tinha aprendido a amar. Prepare o caixão de Luca Rossi, Don Corleone. Eu volto para o jantar. Nikolai se virou para mim. Ele segurou meu rosto com as duas mãos e me beijou profundamente, na frente do meu pai e de todos os seus homens. Vá com seu pai, Malenkaya, ele sussurrou. Espere por mim. Eu não quero te deixar, eu disse, agarrando a camisa dele. Você não vai me deixar. Você vai preparar nossa cama. Porque hoje à noite, eu não vou invadir seu quarto. Eu vou entrar pela porta da frente. Ele se soltou de mim, pegou seu fuzil e caminhou em direção a um dos helicópteros, gritando ordens para os homens do meu pai como se ele já fosse o chefe. Eu vi meu pai observar com um misto de raiva e respeito. Vamos, Aurora, meu pai disse, estendendo a mão para mim. Você tem muito que explicar. Eu ignorei a mão dele e caminhei sozinha para o helicóptero, de cabeça erguida. Eu não era mais a menina que precisava ser guiada. Eu era a mulher do monstro. A guerra contra os Rossi durou 3 dias. Foram 3 dias de terror, com notícias de tiroteios e explosões por toda a cidade. Mas no 4º dia, Nikolai voltou. Ele entrou na mansão Corleone coberto de sangue que não era dele, carregando uma caixa. Ele a colocou na mesa do meu pai. Luca Rossi não será mais um problema, ele disse. Meu pai abriu a caixa, olhou o conteúdo e fechou. Ele assentiu solenemente. Bem-vindo à família, Nikolai. Naquela noite, Nikolai veio ao meu quarto. Não pela janela. Não furtivamente. Ele abriu a porta, trancou-a e me olhou com aquela fome azul que eu tanto conhecia. Acabou? Perguntei. A guerra lá fora acabou, ele respondeu, tirando a camisa e vindo para a cama. Mas a nossa guerra, a guerra para ver quem consome quem, essa está apenas começando. Ele me amou naquela noite com a ferocidade de um conquistador. E eu me entreguei a ele com a devoção de quem finalmente encontrou seu lugar. Meu pai tinha contratado um monstro para me proteger do mundo. Ele não sabia que o monstro era a única coisa no mundo que eu queria. E agora, ele era meu guarda-costas, meu marido e o dono da minha alma. E ninguém, nunca mais, ousaria tocar no que pertencia a Nikolai Volkov.